para todo o Brasil. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas. Sil Curiati e Fabiana Saba. Olá pessoal, contexto de volta com mais uma pílula para vocês. As nossas pílulas são meio grandes, né, Fabi de engolir? Uma palma pra você, tá bom? Mas é porque são muito especiais. A de hoje tá mais do que especial, com ele que... Eu não sei vocês, gente, que geração vocês são, mas eu conheço desde pequenininho o Bruno De Luca, que tá aqui com a gente. Desde os 10 anos, quando ele começou a trabalhar na televisão e entrou nas nossas casas, não é não? Entrou de ator, entrou... Vocês devem lembrar da atuação do Bruno, da carinha dele. Não mudou muito, não. Olha lá, ele se pelo rabo. Eu não acho que mudou muito de pequenininho, não, né, Bruno? Depois já apresentador, hoje ele é produtor, dono de produtora. Então tem muita história para contar. Bruno, bem-vindo. E aí, meninas, tudo bem? Fabi, Sil, estou muito feliz de estar aqui. Adoro as duas grandes comunicadoras que eu também acompanho há muitos anos, tá? Não sou só eu que estou aí há um tempão na TV, né? Mas muito legal bater esse papo com vocês, agora gravado, porque a gente teve um papo maravilhoso também ao vivo, né, em Nova York, um almoço incrível, e aí resolvemos botar para jogo, né? Falar para a galera nossos papos. A gente gosta assim, Bruno, quando a gente chama um convidado de velho, ele chama a gente de velha de volta, não é? É todo mundo, ó, a gente fala dos anos 70, 80, lembrando. Mas é e o Bruno é o mais novo, né? Ele é o mais novo da gente, eu sou a mais velha. mais novo. Por meses, vai. Não, e é engraçado que agora eu tô cheio de cabelo branco, né? As pessoas ficam tão chocadas, porque acho que muitas me viram mais novo, né? Muita gente me acompanhou e eu era mais novo, ainda sou que elas, aí me veem de cabelo branco e fala, caraca, o tempo passou mesmo para todo mundo. Você tem problema em envelhecer? Sil, eu durante um tempo, eu achava que eu não podia muito envelhecer. Primeiro que eu sempre tive um espírito muito jovem, assim, jovial, e eu achava que trabalhando no Multishow também, eu não podia ter cabelo branco. Então, quando começaram a aparecer os primeiros fios, assim, eu usava um shampoo que você diz na propaganda que só elimina os fios brancos, mas aí meu cabelo ficou esquisitíssimo. E aí eu fiquei um tempo passando esse shampoo, e o meu cameraman, que é Tu Vai Pra Onde, né, que é o programa que eu faço há 18 anos, lá de viagem, ele sempre me sacaneava muito, a gente é muito amigo, né? Então tinha horas que a luz batia e ele pegava a câmera e tirava a cara assim da lente e falava, tá horrível. E aí eu falava, para, cara, me ajuda, faz alguma coisa, muda essa câmera de posição, não sei o quê. E aí depois os amigos falando pra caramba também, aí eu parei de passar esse shampoo e aí logo as pessoas acharam que apareceu em uma semana o cabelo branco, mas não, eu disfarçava. E agora que eu parei de pintar, eu reparo todo mundo que pinta, eu fico impressionado, os caras assim, que são cara de pau, assim, que tem, né, muito mais idade que eu, e aí tá com o cabelo preto, eu falo, pinta, mas eu não falo pra pessoa. Eu tô sem pintar, eu gosto do cabelo branco, não fica uma coisa George Clooney, uma coisa, sabe, The Nanny, a Fran Fine, que é aquele marido, o cara lá do show, uma coisa, eu gosto. Então, eu acho que os homens deveriam abraçar isso. Pintar o cabelo de branco, das pessoas platinarem o cabelo, né? E eu falava, bom dia, eu vou fazer isso. E de repente eu falei, não preciso, meu cabelo já tá platinado naturalmente. Então, legal, agora é isso. Mulher também, né? Eu acho que dá pra... Eu já usei um pouco mais grisalho. Eu tenho bastante cabelo branco. Eu já usei grisalho quando eu tava curtinho, achava super cool. Comprido eu não gosto tanto porque a textura mudou, então me incomoda um pouco. Mas quando era curtinho, eu achava super sexy, assim, curtinho, cinza, assim. Achava bem textura legal. Muda mesmo. Ele nasce meio ruim. Mas com a idade... meio rebelde. Com a idade também, uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que você é pai. Eu, que olho pra você até hoje e vejo você uma criança de 10 anos, porque eu assistia muita novela naquela época, você é pai, quantos anos tem sua filha? Como que é ser pai? Mudou alguma coisa pra você, perspectiva de carreira, de viajar, né? Como é que é isso? Total, Fabi. Assim, eu, antigamente, né, antes da Aurora, a Aurora tem 2 anos e 9 meses, eu matava a saudade fácil com o Skype, né? Na época só tinha Skype, não tinha FaceTime, então eu falava com a família, minha mãe sempre desesperada, volta, porque eu não voltava, eu gravava
uma temporada na África do Sul, aí eu tinha 10 dias no Brasil e já ia para Europa. E eu falava, cara, eu vou ficar mais um pouco na África do Sul e vou direto para a Europa. Então eu emendava as viagens mesmo, nem trocava, nem vinha para o Brasil, porque eu queria aproveitar ao máximo. E as gravações, diferentes do que parecia na TV, eram tudo muita correria. Então muitas vezes eu falava, pô, agora eu vou curtir aqui essa praia e depois eu vou jantar. Mas na verdade eu não estava curtindo a praia. Acabava de gravar, eu já saía para outra pauta. Então eu comecei a sentir que eu estava viajando o mundo, mas não estava conhecendo da maneira como eu gostaria. E para mim, trabalho sempre foi muito sagrado, eu sempre gostei muito de festa, de bagunça, mas eu sempre amei o meu trabalho mais do que tudo, então a minha prioridade sempre foi o trabalho. E aí eu falava, cara, a única maneira de eu conhecer direito essa cidade é eu ficar depois que terminar de gravar. Então eu ia emendando uma viagem na outra. E aí, cara, eu conheci a Stephanie, né? A gente se apaixonou em 2019, no final de 2019, 2020 teve a pandemia, a gente já começou a morar junto e tal, e aí já foi mais complicado para começar a viajar, porque é muito apaixonadinho eu, né? Então queria levar ela. O que eu fiz? Inventei uma temporada Vai Pra Onde, Mozão, que aí a gente viajou junto, só que eu não esperava que ela fosse engravidar. Então ela engravidou e aí a gente fez a temporada Mozão com a Aurora na barriga. E aí, assim, foi maravilhoso, mas a Stephanie, coitada, ela cansou muito, porque era ritmo de gravação de sempre, não mudou. E ela grávida, e eu, vambora, não pode atrasar, vambora. E ela, tadinha, com a canela toda inchada, tentando manter o ritmo lá. Ela falava, cara, pelo amor de Deus. Até que chegou um dia que ela falou, você pode viajar sozinho, não me incomodo, vai, seja feliz, eu prefiro ficar em casa. Ela é bem caseira, sabe? Então, as viagens agora ficaram bem difíceis. Mas olha uma outra coincidência que aconteceu. Quando a Aurora nasceu, né, em 2022, um ano antes, eu tinha fechado um contrato com a Columbia, que é uma marca de roupa, né, que eu adoro, de caçar a Aurora Boreal, né, em outubro. É o máximo, eu fiz o máximo. Pô, não, foi assim, incrível. Só que a programação era sair no dia 8 de outubro para Islândia, né? E a minha filha estava marcada não, a probabilidade dela nascer era dia 8 de outubro. Aí, cara, eu fiquei desesperado, porque era no dia da viagem. A minha irmã, que foi a obstetra, que fez o parto da minha filha, né? Então foi chegando mais próximo, foi super lindo, foi chegando mais próximo. Coincidentemente, a Aurora foi querendo sair antes. A Aurora nasceu dia 6 de outubro e dia 8 eu fui ver a Aurora Boreal. Ou seja, eu viajei 2 dias depois do nascimento dela, já com o coração apertado. Mas a viagem tinha um monte de significado, né? Até porque o nome dela virou Aurora. Eu ia perguntar se seu nome veio por causa da Aurora Boreal, porque é tão lindo o nome. Eu fui muito resistente, que eu não gostava muito desse nome. Tinha uma tia muito brava que se chamava Aurora, tia amiga da minha mãe, e aí eu, não, Aurora não dá. Mas tinha tudo a ver, porque a Stephanie que ia comigo nessa viagem para a Aurora Boreal, e aí ela acabou não indo, né, porque a Aurora nasceu, e ficou a Aurora. Hoje em dia é aquilo, ela não tem cara de outra coisa sem ser a Aurora. Deixa eu aproveitar, porque você está falando de viagem, e eu tô curiosa com uma coisa, porque tô te acompanhando, eu acompanhei você pelo Mundial de Clubes, Bruno. Invejei muito essa sua viagem, porque eu sou fã, eu adoro ir atrás de futebol também. E aí eu quero te perguntar várias coisas, a Fabi também quer, mas eu vou começar com uma pergunta. Dos 4 times brasileiros, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, o Flu era a zebra, era o que ninguém estava apostando, ninguém achava que ia. E aí chegou onde chegou e assim, de dar arrepio de ver o Fluminense jogando. A quem que você dá esse mérito? É o John Arias, né? O Pelé colombiano, é o Renatão, que mal entrou e já tá mostrando a que veio, que a gente tem saudade do Renatão jogando, mas ele tá mostrando que é bom pra caramba. Ou não, é outra coisa, é sorte, é Mercúrio que não tava retrógrado, o que foi? Cara, eu acho que o Fluminense, ele costuma ser um time de guerreiros, assim, porque as grandes vitórias do Fluminense sempre foram com muita luta, muita emoção. Desde pequeno eu lembro de, né, acompanhar os jogos com meu pai, ser sempre aquele sofrimento de eu ficar, caraca, como é que meu pai aguenta passar por isso, né?
Mas eu acho que o Renato, a harmonia toda do time, né? Lógico que o John Arias é um craque, faz toda a diferença. Mas eu acho que o Renato ali, ele fazer aquele esquema de 3 zagueiros, né? Que é uma coisa que o futebol brasileiro não gosta muito. O torcedor quer ver gol, 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 não quer que a bola fique no seu campo muito tempo. E o Fluminense usou muito isso, tocava a bola. Meu pai, eu e meu irmão, a gente ficava desesperado, tipo, chuta, vai pro ataque. E eles, sabiamente, né, usaram isso para ganhar muito tempo de jogo e tocando a bola. Né? Acho que o Thiago, nosso zagueiro, nosso monstro, que jogou no Chelsea também muito tempo, tem uma liderança ali de capitão que o Renato também, botando o ego de lado e deixando ele comandar o time quando precisava. Cara, eu achei que foi um trabalho de equipe muito maneiro. E isso que também me deixa mais apaixonado pelo futebol ainda, porque quando eu era moleque, eu lembro que o bom era fazer gol. Meu pai falava, você tem que fazer gol, você tem que ficar lá perto do gol e fazer o gol. E, na verdade, tem uma estratégia, como se fosse uma guerra, né? Ali você tem que saber por onde você vai passar. Essa viagem foi um grande desafio, porque também juntou com essa recente operação que eu tinha feito. Mas a minha história com futebol, gente, só para contar um pouquinho assim, rápida, é um pouco engraçada, porque eu sempre fui muito perna de pau, muito. Eu tenho um irmão mais velho, que é o Thiago, que é 1 ano e meio mais velho que eu, que sempre jogou pra caramba, sempre teve muita habilidade, a gente estudava na mesma escola, né? E aí era o meu irmão aqui e eu aqui no futebol. E eu ficava morrendo de vergonha, porque quando eu era pequeno eu já percebi que eu não levava jeito. Eu andava, mesmo andando normal, eu tropeçava. Eu nunca tive jeito com os pés. Imagina jogando. E aí chegava na hora do recreio, cara, que aí os times dividiam na educação física. Eu era o último a ser escolhido, né? Porque sempre tinha um líder de cada campo, aí escolhendo. Eu ficava no time reserva do reserva. Tinha um time reserva, que eram os piores. Aí sobravam uns 5, que eram os piores dos piores. Eu era o pior dos piores dos piores. E quando tinha o jogo sem camisa, então, time sem camisa, eu já era gordinho, aí todo mundo me xingava de perna de pau, de gordo. E aí eu sofria muito, eu fui criando uma raiva assim do futebol, porque para mim era sinônimo de pavor. E meu pai assim sempre foi muito fluminense, porque meu avô veio da Itália para o Brasil, né, quando era muito jovem, para tentar a vida aqui no Brasil, assim como muitos imigrantes, e escolheu o Fluminense porque as cores da Itália são as mesmas, né, do Fluminense. Então, tem todo um simbolismo, né, o Fluminense para minha família. E eu sempre fui de ir nos jogos, e sempre que eu dava opinião, eu levava um fora do meu irmão e do meu pai, para de falar besteira. Então, eu sempre fiquei muito calado e com medo. Teve uma vez que, na época que eu era moleque, Gandula, eram crianças os gandulas, né? Acho que hoje em dia nem pode mais, mas naquela época meu pai me arrumou para ser gandula, eu e meus primos, e era um jogo Brasil e Uruguai no Maracanã lotado, era uma Copa América. E eu de gandula lá sentado e o futebol rolando aqui na minha frente, só que eu estava tão impressionado com a torcida que eu nunca tinha visto, que eu fiquei o tempo todo olhando para a torcida. De repente eu comecei a ouvir a torcida gritando, ei, gandula, vai tomar no canto. E eu assim, caraca, estão xingando o Gandula. E quando eu fui ver a bola, estava do meu lado e o jogo parado e eu não pegava a bola porque eu estava olhando para a torcida. Aí veio o Gandula, meu primo, correndo. Pô, Bruno, caraca, isso é um jogo. E aí eu fiquei marcado, além de tudo, por ter sido xingado no Maracanã. O pior Gandula da história. Pior Gandula da história. O jogo parado e a bola do meu lado e eu rindo. E estão xingando o Gandula. Jesus! Então, assim, eu peguei uma raiva de futebol que foi meio um monte de trauma em sequência, né? E aí eu comecei a fazer malhação com uns 12 anos de idade e tal. De repente, quem faz uma participação na malhação? Ronaldo Fenômeno, que estava na maior fase da vida dele, mas já tinha ganhado o prêmio de melhor jogador da história, jogava na seleção, no Inter de Milão. E ele foi fazer uma participação na malhação e eu já fiquei, não quero papo com jogador de futebol, já tenho raiva dessas coisas de futebol. E ele querendo puxar papo comigo. E eu assim, cara, esse cara vai me sacanear. Eu trocando de roupa no camarim, já eu ia trocado de camisa, eu ia escondido pra ninguém me sacanear e tal. E aí um dia eu falando, na época tinha ICQ, aí eu comecei a contar pra ele que eu tinha ICQ, que era muito legal, que era tudo ligado em tecnologia. E aí eu ensinei ele a baixar o ICQ, ele pegou meu número de ICQ, foi pra Itália e a gente ficou amigo desde esse dia.
E do nada, o meu melhor amigo era o Ronaldo, o jogador de futebol mais importante da época. Eu que odiava futebol. Eu lembro que meu irmão ficava, mas o que vocês conversam? Como é que ele te aguenta? Cara, a gente conversa de várias coisas. E o meu pai era fã do Ronaldo, até hoje é. Todo até a gente... mundo, né? Quem não era? Não, pois é, e o meu pai ficava doido para conhecer, e aí, hoje em dia, até hoje, quando meu pai encontra ele, tem que tirar uma foto. Eu falo, caraca, pai, você tirou foto com ele ontem, tem que tirar de novo. Eu amo esse cara. Vocês Então, ainda são amigos? muito amigos. Encontramos agora em Nova York de novo, meu pai tirou outra foto com ele. Fui para a final, e é sempre assim, agora na final... todo mundo sempre me deixa de último, porque por último de ingresso. Não. E eu falo, gente, tudo certo. Se não tiver ingresso para mim, eu vejo num bar, eu vejo de qualquer lugar. O mais importante são vocês que estão trabalhando, não sei o quê. Aí na final, eu já em casa, escolhendo aonde eu ia ver o jogo, no hotel. Aí eu olho meu celular, Ronaldo, Bruno, seu ingresso. Aí eu, caraca, aí saio correndo, pego o trem. E aí foi demais, porque além da final ter sido maravilhosa, teve show do Robbie Williams, o Chris Martin apareceu lá cantando. Então, e eu amo cobrir eventos. Aí, coincidentemente, fui para a Copa da Alemanha. Coincidentemente, não, foi trabalho para a Oi. Na época era banda, nem tinha banda larga ainda. Eu produzia os vídeos só para a internet, para a Oi, lá na Copa da Alemanha e nas Olimpíadas de Atenas. E era dificílimo produzir, porque não tinha banda larga. Mesmo que a gente publicasse, pouquíssimas pessoas assistiam. Eu lembro que tinha só comentário da minha mãe assim, não consigo ver nada. Eu falava, mãe, guarda para você. Mas aí eu comecei a cobrir muitos eventos esportivos e tal, e continuo acompanhando o Fluminense. Nunca tinha exposto tanto, porque sempre ficava preocupado de outras torcidas ficarem com raiva de mim, não quererem mais acompanhar o meu trabalho por causa do meu time. Mas aí, cara, nessa Copa eu resolvi, liberar isso aí e assumir meu time do coração, que tem tudo a ver com família para mim. E foi incrível, cara. Eu amei de tudo, foi demais. Me fala uma coisa, você acabou de mencionar a Copa do Mundo na Alemanha e você cobriu essa aqui, que é a Copa de Clubes, o Mundial de Clubes. A gente está em vias de ter uma Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. A gente adoraria ouvir a sua opinião, Bruno, em termos de estrutura, porque você não veio só para Nova York, né? Você viajou, você estava em Miami, você esteve em outras cidades, North Carolina, eu acho também, né? Você foi para alguns lugares onde houve jogo e você pôde experimentar o que seria uma mini experiência de Copa do Mundo nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar dessa Copa? O que você acha que vai ser nos Estados Unidos especificamente, não México e Canadá? Vamos falar daqui. Sil, eu acho os Estados Unidos assim, um país super organizado, tudo funciona, você vê, em cima da hora eu recebi o convite para a final. Eu comprei já do meu hotel, já comprei o trem que dava direto em New Jersey, que é uma distância considerável, assim, cara, tudo perfeito, tudo certo. Eu gosto muito da segurança, assim, dos Estados Unidos de uma forma geral, né, tirando episódios que acontecem, que a gente sabe que são, às vezes, deixam a gente com medo, mas, assim, em termos geral, é muito bom você andar na rua sem se preocupar em perder seu celular ou acontecer alguma coisa do jeito que a gente vê aqui no Brasil, né? Agora mesmo, coincidentemente, minha mulher foi assaltada num voo da Gol, foi furtada, né? Foi pegar a mala ali em cima, deixou o celular em cima da bolsa, isso aconteceu anteontem. Quando ela voltou, não tinha mais. Agora, no voo. E aí já estava no desembarque, todo mundo saindo, os comissários falaram que não podiam fazer nada, ela desesperada com a minha filha de 2 anos, sozinha, e aí perdeu o celular. Então, realmente, você se sente mal, né? Você fica com raiva de você, porque você acha que foi culpa sua, você fica com raiva da violência do lugar que você vive. Então, assim, de uma maneira geral, eu achei tudo incrível, assim, na Copa de Clubes, como eles... Até as coisinhas que os Estados Unidos fazem muito bem, que é apresentar os jogadores eram anunciados, cada um, dá um glamour assim diferente, né? As músicas, eu acho que vira mais entretenimento, né, ainda, do que só futebol. Então eu achei, cara, tudo incrível, tirando o calor, né, que tava brabo, mas isso também a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas, cara, eu achei tudo muito bem organizado, muito perfeito, fora os lugares, assim, pô... Cara, o que eu vi, assim,
de policial brincando com os torcedores do Fluminense. Eu só tava na torcida do Fluminense, né? Assim, os policiais mais brabos do mundo, né? Que a gente sempre vê dos Estados Unidos, rindo, brincando que estavam prendendo o torcedor, tirando foto, filmando. Eu vi isso também, lá na né? frente do Legends, né? Na frente do Legends. Eu vi. Não, e ali super organizado, eles deixando a galera curtir, né? Se fosse outra época, não podia nem ficar fazendo festa ali na calçada. Às vezes que a gente foi do Times Square até o Legends andando, com bateria, batuque, andando no meio da cidade, com segurança, né? Sem o medo de aparecer um torcedor rival e te tacar alguma coisa na cabeça, como já aconteceu aqui no Brasil, que a gente vê tanta violência em torcida, né? Então, cara, eu achei um clima família, porque eu acho que o que traz a Copa do Mundo, que sempre me deixou feliz de ir na Copa do Mundo, é que não tem justamente briga de torcida, né? É muito difícil você ver o time, os torcedores do Brasil saindo na mão com os torcedores da Argentina, tem no máximo xingamento e tal, mas durante a Copa do Mundo não tem essa rivalidade que beira a violência, né? Que muitas vezes eu deixei até de frequentar jogo aqui no Brasil justamente por medo de encontrar um flamenguista, um vascaíno, ou botafoguense, você com a roupa do time, né? Então, assim... a gente vê, né? Eu tinha medo. A gente vê umas violências, assim, muito tristes no Brasil, com um torcedor. Enfim, eu acho que é o que estraga o futebol do Brasil, porque o Brasil tem tudo para ser, como a gente sempre sabe, melhor do futebol, o jeito que nós recebemos as pessoas, mas esse negócio da violência das torcidas... eu acho que é o que destrói um pouco ali o futebol. Eu acho que isso aqui nos Estados Unidos não vai ter de jeito nenhum também, no geral. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você falou bastante sobre ser vulnerável com o seu corpo. Você falou sobre tirar a camisa para poder jogar e não se sentir confortável. Você falou até que você pensou se o Ronaldo ia falar alguma coisa, te vendo trocando, etc. Então, a gente vê que é um assunto que você tem uma certa vulnerabilidade. E aí você estava aqui, e a gente conversou aquele dia, tudo, e você se abriu sobre uma dificuldade que você tem tido, sua cirurgia, e lidar com isso de uma forma vulnerável, mas também dividir com as pessoas. Porque isso ajuda muita gente, que também não quer mostrar suas fraquezas, que não quer mostrar suas vulnerabilidades. Que, na minha opinião, quando a gente mostra de uma vez, é que nem tirar a bandeira. Pronto, tá aqui. Agora, se você tá mostrando o que não tá certo em você, ninguém pode mais falar, porque é seu. Você é dono daquilo que você mostrou. E você fez isso muito bem. Conta um pouquinho pra gente. É engraçado que essa história da gordura, assim, né, sempre foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira, porque o meu primeiro personagem, aos 10 anos, em Fera Ferida, ele era um gordinho comilão insaciável. Era isso que estava escrito na sinopse da novela, né, da Fera Ferida. Era o Wilsinho, meu personagem. Eu até tive dificuldade, que eu assim, não me achava gordinho. Eu estava numa fase, aos 10 anos, que eu acho que muita insegurança, ansiedade. Eu dei uma engordada e, olha, eu fui fazer um teste para fazer o Edson Celulari quando era pequeno. E eu não tinha nada a ver com ele, mas a minha professora de teatro falou, vai que de repente tem algum personagem para você. E eu fui, só tinha os meninos de olhos verdes, né? Todos arrumados, assim. Eu com uniforme de colégio, gordinho. Fui lá, dei meu texto. E aí o cara falou do teste, pô, faz de novo mais devagar. Eu fiz mais devagar. Aconteceu que eu passei para esse personagem que era gordinho. E quando o diretor me chamou para conversar, ele, com os meus pais, ele falou, a gente quer que você engorde cada vez mais, porque o personagem é para ser muito gordo. E eu amei essa desculpa. Olha como é que eram as coisas. Mas é cruel isso, né? Com uma criança, né? Pois eram outros... Seja lá pro lado que for, né? Não, a minha mãe ficou desesperada, porque eles já não gostavam muito dessa ideia de ter um filho artista aos 10 anos de idade. E eles estavam já preocupados com essa coisa de eu engordar, e a partir disso virou uma desculpa maravilhosa. E eu só comia fast food o tempo todo, e eu falava, é o meu personagem. E aí, é muito engraçado que o outro personagem que eu fiz na Malhação, o Fabinho, também tinha gordinho na sinopse. Eu fiquei de lá dos 12 aos 17, e no meio eu comecei a ficar mais assim, vaidoso, e até pedir para a autora para emagrecer. Eu falei, pô, deixa o meu personagem emagrecer, porque eu quero emagrecer. Eu tô com 15 anos, e aí eu comecei a emagrecer, e isso saiu do personagem, então foi a minha primeira emagrecida, assim.
E, cara, eu sempre fui muito honesto e aberto, sincero, assim, com o meu público. Até quando eu virei repórter, né? Comecei sendo repórter do Domingão, depois fui repórter do Caldeirão com o Luciano. E eu sempre fui muito de falar tudo que pensava e o que se passava na minha cabeça. Depois o Vai Pra Onde também, sempre fui muito sincero. Acho que o programa fez sucesso, muitas vezes deu... Por eu mostrar minhas vulnerabilidades, por eu... falar alguma coisa assim, tipo, pra câmera, né? Como se fosse falando para um amigo, sabe? Então eu sempre fui muito sincero. Mas de uns tempos pra cá, quando a internet virou essa terra de ninguém, né? Que muitas vezes que as pessoas falam o que querem, né? Sem responsabilidade, sem pensar no quanto vai abalar a pessoa, né? Eu comecei a ficar mais preocupado em falar da minha vida, né? Porque tem gente que comemora muito quando você tá mal, né? Eu já vi comentários de outros artistas que se expuseram das suas doenças ou dos seus problemas e você vê pessoas comentando assim que é forte, né? Então eu tive esse problema na coluna, eu tenho muitas hérnias de disco, eu tenho 10 hérnias de disco, agora 9, porque eu operei a da cervical, mas eu sempre tive problema na coluna de uma forma geral. Eu sempre fiz muito esporte radical para gravar, não porque eu queria, mas porque justamente como eu era muito medroso e atolado, né, acabava que os diretores e os apresentadores com quem eu trabalhei sempre queriam me ver nessa situação de vulnerabilidade. Então eu pulei de bungee jump em vários lugares, saltei de paraquedas vestido de Papai Noel, pulei, não, e a barba vinha na minha cara, eu não conseguia ver nada, né? Só ficava desesperado tentando tirar a barba do meu olho para eu poder ver o visual. Mas então eu me arrisquei muitas vezes na vida pelo trabalho. Então eu fui colecionando uma série de hérnias de disco que eu vinha tratando muito tempo na quiropraxia, fisioterapia, às vezes doía mais, às vezes doía menos, mas sempre o que me pegou foi muito a lombar, né? Tive muito problema na lombar a vida toda. E de repente, né, no ano passado, dezembro do ano passado, eu comecei a ter uma dor no pescoço muito forte, insuportável, e aí fui tomar injeção, fui no ortopedista, a hérnia da cervical parecia que estava já bem para fora mesmo, né, ali, mas sempre tentando não operar. E foi combinado com o meu médico que se eu começasse a perder os movimentos, eu tinha que operar de emergência. Então eu tentei ao máximo não operar, né, tentei todos os métodos conservadores, né, como eles chamam, com fisioterapia e quiropraxia. A minha família toda estava viajando, né? Estava só eu, minha esposa e minha filha aqui no Brasil, e no final do ano passado, e eu comecei a perceber que eu não levantava mais, né, esse braço aqui. Eu não conseguia mais, até minha mão ainda está um pouco torta, porque isso faz parte da minha lesão, né? Essa aqui eu consigo abrir, essa aqui eu ainda não consigo tanto, mas estava muito pior, né? Eu já estou tendo uma melhora significativa. E aí eu percebi que eu não estava mais tendo esse movimento, também não conseguia mais levantar o braço, esse aqui ainda está muito ruim de levantar, e esse movimento aqui também. E aí o médico falou que era emergência, e eu, com medo do cacete de operar, e aquelas coisas, né? Vai que eu não volto, né? Coluna, e a medula, né? E tem tanta coisa, gente, que eu vinha pensando, assim, como a gente não aprende sobre o corpo direito durante a vida, né? Sobre o nosso corpo humano. A gente tem aula de biologia, tem aula disso, daquilo muito pequeno, mas a gente não sabe direito, né? Eu mesmo, meu pai, com 76 anos, eu tive que explicar para ele tudo, onde era a coluna, o que era a cervical, o que era a dorsal, o que era a lombar, como que poderia pressionar o nervo, né? Assim, ainda bem que tem chat GPT hoje em dia, que a gente conversa muito e se informa, né? Tem médico que fica bravo, mas a gente precisa entender, até para cuidar do corpo. E aí eu fiz a cirurgia dia 21 de janeiro de 2025. Né? Desde o início foi falado para mim que eu não ia voltar imediatamente com os movimentos. Tem uma estimativa que o nervo, né? Porque o que aconteceu? A minha hérnia, eu botei um parafuso aqui, desse tamanho assim. Nossa. É chocante, né? A cirurgia é por aqui e até perguntei por que não é por trás, porque por trás tem a medula, então é mais seguro por aqui.
E aí a minha hérnia começou a pressionar o nervo, que é justamente responsável por esses movimentos. E o nervo é como se fosse um fio elétrico que... lembra quando tinha fone de ouvido, que a gente às vezes deixava preso na porta e depois ele ficava falhando? É mais ou menos isso que é o nervo, né? Eu pedia para o ChatGPT, explique como se fosse uma criança de 10 anos de idade. E aí ele ia me dando exemplos práticos. E aí foi como se tivesse mesmo desconectado o meu fio, né? Mas graças a Deus isso se recupera, né? Demora muito, mas eu tô na luta e já aprendi a fazer tudo com o braço esquerdo, né? Passo a barba, escovo o dente, pego algumas coisas eu derrubo, né? Muitas vezes eu tento também, acho, às vezes você esquece, aí você vai, pega uma xícara de café e cai no chão. E aí eu fiquei muito assim, será que eu falo? Será que o que vai ter de gente feliz com a minha desgraça, né? Porque a gente muitas vezes pensa muito mais nos haters do que nos lovers, vamos dizer assim, né, meninas? É verdade. A gente às vezes vai lendo os comentários e só mira naqueles que são os odiosos. Mas, tem 10 cara, bons, a gente lê 2 ruins, a gente olha nos 2 ruins. Exatamente. Não, mas cada vez mais eu tô diferente, assim, eu tenho, assim, o meu irmão, que não é do nosso meio, ele abre muito a minha cabeça para as coisas, sabe? Eu falei isso para ele, eu falei, cara, mas o que vai ter de gente feliz? Aí ele, cara, o que vai ter de gente torcendo por você, que gosta de você, querendo o seu bem? É que é mais gente, no fundo, tem mais gente torcendo e querendo, mas eu acho que todo mundo que tá desse lado do bem não tem a necessidade de expor, não comenta necessariamente, não vai falar, mas tá ali e fala, pô, coitado do cara, eu gosto tanto dele, tomara que ele melhore logo, sabe? E passa, né? É um cara assim, que ele fala das pessoas famosas como se fossem amigos dele, tipo, tadinho, olha o que aconteceu e tal, mas ele não tá nas redes sociais praticamente, ele não curte ninguém, ele não comenta ninguém, mas ele tem uma coisa que ele fala, nossa, tadinho, que triste que ele tá passando isso. Então, eu acho que no fundo, ainda tem mais bondade do que maldade no mundo, mas sim, afeta, né? Que os outros gritam mais alto, né? Mais alto. Eles gritam, por isso que a gente vê. Mas desculpa, falei. Não, isso que você falou, Fabi, no começo, né? Que é o quanto a gente compartilhar das nossas vulnerabilidades ajuda outras pessoas a entenderem também os processos que a gente passa, porque tem muito da raiva, né, da fama, ele é famoso, eu tenho inveja, ela realizou isso e aquilo, nossa, queria que fosse eu, ela não merece, tem muito disso, mas também tem aquela velha história as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo, né, então tá todo mundo de olho no que você tá fazendo, mas não vê o quanto você sofre. Tô cansada de carregar pedra para faraó fazer pirâmide. Para determinadas coisas. Então, por exemplo, você está descrevendo aqui uma etapa sofrida da sua vida, de 6 meses, pelo menos, porque isso ainda deve se alongar por mais alguns meses, pelo que você está contando pra gente, de uma recuperação onde você podia perder o movimento do braço. Eu contei para você no nosso almoço que quando tive Covid, eu tive long Covid, eu tive problemas de cognição, que eu tive que tirar licença do trabalho. Eu fiquei 3 meses sem estar no trabalho, sem estar digital, porque eu tava com um problema que eu dormia 2 horas por noite, eu tinha flashes de luz, eu não conseguia pensar, não conseguia concatenar ideias, principalmente em inglês, né? O médico falou, você tem que se recuperar na sua língua antes, em português antes, para daí você conseguir falar direito. Não é que eu não falava, mas eu falava confuso, e a cabeça tava confusa. E eu passei por isso, e as pessoas ficam, não, tá tudo sempre bem para ela. Não tá, vocês não estão vendo o meu processo, né? Então é legal esse compartilhar de processo mesmo, do que você está passando. E aí, adoraria ouvir um pouco mais sobre... Tá bom, então, o que você faz para se sentir melhor em relação a isso? Porque a gente sabe que afeta não só o seu funcionamento diário, que já é um perrengue enorme, mas afeta a sua carreira. Você é um cara que trabalha com exposição. Como que é isso para você? Sil, eu sempre levei muito de forma positiva as adversidades que eu tive na minha vida, sempre foi uma característica da minha família, sofrer sim, mas sempre tentar dar a volta por cima, tentar reclamar o menos possível, né? Claro que a gente tem nossos momentos ruins, né, tristes,
Eu até quando eu comecei a ter essa paralisia, eu falei, cara, se me chamarem para algum trabalho que eu tenho que segurar um microfone, eu já não consigo segurar o microfone, ele vai cair, vou ter que segurar com a mão esquerda. O próprio meu jeito de fazer as coisas, de me filmar, né, que eu fazia não vai para onde, eu já não consigo com o braço direito. Mas como era uma coisa assim muito visível e eu não quero deixar de fazer as coisas da minha vida, porque eu não vou me trancar em casa e ter vergonha de uma coisa que aconteceu, porque aconteceu, né? Tinha que acontecer. Às vezes a gente fica, ué, por que comigo? Por que não comigo? Né? Acontece tanta coisa com tanta gente. Então, como eu estava já batendo palma esquisito, não consigo levantar o braço direito, e eu ia me expor nessa viagem, eu resolvi fazer o vídeo para falar de uma vez, porque também no dia a dia, assim, quando eu vou cumprimentar as pessoas perguntam o que houve com o seu braço e tal. Então foi uma coisa que eu resolvi falar logo para tirar esse peso de mim, né? Recebi muitas mensagens legais das pessoas. Eu ia fazer um vídeo mais detalhado, mostrando muito mais da minha lesão. E aí, cara, eu ouvi o Luciano Huck falando outro dia numa entrevista, que perguntaram uma coisa para ele bem particular, e ele falou, cara, tem coisas na vida que não precisam ser divididas. Tem coisas que são muito particulares e tem que ser resolvidas na esfera particular. Então, eu acho que assim, o fato da gente poder escolher, né, o que vai mostrar ou não, e também, né, assim, cara, eu não quero que ninguém entre nas minhas redes e eu tô lá, derrubei o café, não consigo pegar minha filha no colo, meu Deus do céu, não consigo levantar o microfone para trabalhar. Né? Eu acho que isso contagia, e eu sempre fui um cara positivo, assim, eu sempre gostei de fazer os outros rirem, de ver os outros se divertirem. Então, foi uma escolha falar sobre o assunto, mas também de forma positiva, porque eu não sou aquele cara que fico sofrendo. Até a minha produtora que estava no nosso almoço, que vocês conheceram, a Tati, depois de meia hora olhando o meu problema, já tá me sacaneando. Bruno, pega não sei o que. Eu não consigo. Com essa mão aqui, então, levanta o celular, faz selfie. Aí o outro meu amigo, a gente passou pela Estátua da Liberdade, aí esse meu amigo Cacá, Bruno, imita a Estátua da Liberdade. Porra, não consigo. Então, assim, e aí, cara, olha o que aconteceu. Durante as minhas gravações, né, eu fui buscando bons personagens para gravar para as minhas redes, né, mostrando a torcida do Fluminense. E aí eu conheci um garoto chamado Emanuel. Conheci a família inteira, o Jonathan, pai, a Vivi, a mãe, e o Bielzinho, o irmão mais novo. O menino fez 15 anos agora, e aos 10 anos ele perdeu a visão. Ele enxergava 100%, e aos 10 anos ele teve uma doença hereditária, né, que podia rolar ou não, né, dependia se a coisa lá ia se manifestar. Mas, basicamente, o Emanuel tem o olho saudável, o cérebro saudável, mas o nervo que liga o cérebro do olho é comprometido. Não passa as informações direito, não consegue refletir a imagem, né, do que ele vê. Então, é parecido, bem distante do meu caso, mas também é uma coisa neural, né? O meu nervo não consegue levantar e o nervo dele não consegue fazer ele enxergar. Cara, eu vi a felicidade dele no jogo, da família, como ele lida com o fato dele não ver, como ele se locomove. O pai narra o jogo para ele no ouvido e fica cutucando para ele ter noção de onde a bola tá, porque muitas vezes a bola tá lá e ele tá olhando para lá. Cara, aquilo me comoveu de um jeito. E às vezes o pai também se distrai vendo o jogo e esquece de narrar, e o filho, pai, fala, tu tá empolgado e não tá falando. Às vezes o filho corrige o pai. Uma loucura. E isso me fez falar, cara, olha como é que são as coisas, né? A gente convive com... Lógico, e eu conversei muito com o pai e com a mãe, né? Com o Jonathan e com a Vivi, e eles falaram, Bruno, lógico que não é alegria o tempo todo, né? A gente sofre, tem vários momentos difíceis, mas o saldo, no geral, tem que ser positivo de alguma forma, né, gente? Senão a gente vai viver como, né? Com tanta coisa que acontece, que pode acontecer nas nossas vidas.
Então eu sempre tento levar de forma positiva. Quando eu recebi o convite da agência lá da Absolute Sports, eu fiquei pensando, caramba, eu não consigo nem arrumar a mala direito, como é que eu vou me filmar com o celular? Se eu uso a mão esquerda, a minha direita não tem função. Então eu fui e falei, cara, eu vou enfrentar isso, eu amo o meu trabalho, eu amo me comunicar, eventos esportivos, e as pessoas vão entender que eu tô com o braço assim, mas eu tô vivendo. Maravilhoso. Então, Maravilhoso. foi assim que Bruno, eu decidi. uma coisa assim com você, você é uma pessoa, desde que eu te conheci, tanto na TV, quando a gente segue, quando te conheci pessoalmente, já há uns anos atrás, você é uma pessoa extremamente alegre, positiva, exatamente como você está falando. E você teve um ano difícil, teve a cirurgia, várias coisas. E você tá desse lado com força, positivo. O que que você vê para o futuro com tudo isso na sua vida? O que você vê no futuro do Bruno? Bom, gente, assim, acho que daqui pra frente a minha vida sempre foi cheia de surpresas, eu sempre tive que me reinventar muitas vezes, né? Eu fiz malhação de 12 aos 17 anos e depois não consegui mais trabalhos como ator e tive que me reinventar, virei apresentador, né? Fiz jornalismo, fiz faculdade de cinema também, aí comecei a ser apresentador, fiz o Vai Pra Onde, tenho produtora, tô sempre jogando nas 11, adoro estar por trás das câmeras também. Eu, além de ser esse amigo de anos do Ronaldo, a gente tem uma produtora junto, chamada Beyond Films. A gente já produziu o documentário dele, Ronaldo Fenômeno, que está disponível no Globoplay, quem ainda não viu. É lindo, conta a história dele de 98 a 2002, né? A Copa que ele perde depois que ele ganha. A gente tem vários projetos já no ar da nossa produtora e outros que a gente vai gravar. Tem uma função nova que eu vou estrear em breve, em outubro, como assistente de direção e roteirista de um programa produzido pela minha produtora, que eu sou sócio, mas nesse programa eu vou estar na função de assistente de direção, que eu tô super feliz. Eu sempre fui um cara de jogar nas 11, de aprender, de fazer cursos. Eu faço desde curso de DJ a curso de economia, pós-graduação. Adoro aprender sobre tudo. Então, cara, eu tô sempre produzindo conteúdo, quero cada vez mais me firmar como diretor, roteirista, produtor, dar ideia para outros apresentadores, né? Sempre fui um cara que admirei muito outros colegas, até a Fabi eu via muito lá no programa dela na Rede TV, achava o máximo, a Sil no Manhattan. Então eu quero poder ajudar os outros a brilharem, né? Eu dirigi um clipe da Gabi Melim há pouco tempo, que está até no meu Instagram, lá para que é a empresa de pescados da minha família. Então, comerciais também do Fluminense, que eu faço, que eu sou diretor, e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, eu quero continuar no mundo audiovisual, que eu amo, aprendendo sempre sobre outras áreas, cada vez me firmar mais por trás das câmeras, que eu amo, e conhecer gente, fazer novos contatos, novos trabalhos, sempre foi o meu maior prazer. E fazer os outros se divertirem também tá ali no top 5 de meus prazeres da vida. Acho que é isso. Faltou, assim, produzir o contexto. Eu ia falar isso, a próxima vez que você estiver aqui, produzir e dirigir o contexto. Inclusive vai ter um contexto especial, coisa de futebol, não sei o que, você tem que estar aqui, já vem produzir e dirigir a gente. A gente adoraria que você tivesse mais participação agora no segundo semestre. E se você quiser produzir a gente, assim, a gente não reclama, né, Fabi? Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, né? Só minha mini produção aqui para falar com vocês. Então, arrasa! A gente quer, já tá mais convidado. Eu adoro, gente. O que precisar, pode contar comigo, porque eu sou, assim, super proativo nessa área, gosto e quero mais crescer, aprender coisas novas, fazer bons produtos. Tem tanta coisa nova, né? Agora a inteligência artificial aí ajudando a gente no audiovisual. Imagina, daqui a pouco já dá para vocês entrevistarem alguém que não fale a língua e já é traduzido na hora, não, Máximo, isso? A gente tem a Mia, ela participa com a gente, já faz muita coisa legal. E é muito Vocês interessante. lançaram essa. A gente tem a Mia, Mulher Inteligência Artificial. Tem que conhecer. Na próxima você vai conhecer a Mia. Quero conversar com ela. Bruno, você sempre palpa toda obra, você sempre, eu sei, sabe, que é uma pessoa que todo mundo pode contar, queria te agradecer muitíssimo.
E ficar mesmo aberto aqui o convite, que eu quero que você participe mais aqui com a gente, quando você puder. Eu quero que você venha dirigir, produzir, né, Sil? Queremos. Queremos. Fica aberto. Eu vou amar, gente. Ficam os nossos votos também, Bruno. Se a sua recuperação seja só um obstáculozinho no meio dessa jornada. Eu particularmente gosto muito de ver gente que está fazendo, que está se reinventando, que está procurando alternativas, porque, né, a vida fica muito mais gostosa quando ela é dinâmica assim, quando a gente abraça o que está vindo pra gente, faz do limão uma caipirinha e vamos que vamos, né? Ó, vocês podem contar sempre comigo. Eu admiro demais vocês também, sabe? Mulheres aí independentes, batalhando pelo seu espaço, pela carreira, num meio que eu sei que é bem difícil, né? Ainda é machista, sim, como muitos meios. E sempre admirei muito a Fabi pela iniciativa dela, até por ela ter ido se mudar para Nova York, viver o sonho dela, o amor da vida dela, e sempre trabalhando, produzindo, tendo ideias, e agora ter te conhecido também foi o máximo. O Sil já adorava te ver na TV, e vamos sempre fazer bons projetos, se unir com pessoas boas, né? E ser feliz, porque a vida é curta e a gente tem que aproveitar. Fazer coraçãozinho, ó. Oh. Beijo, meninas!